raposa ou leão? Raposa ou leão? Meu nome é Alan Dutton, sou evangelista na Igreja de Cristo, que se reúne em Campinas, no bairro Guanabara. Você é daquelas pessoas que gosta de colocar a mão na massa? Gosta de ajudar os outros? Ou você está confortável em ser ajudado ou ajudada todas as vezes? Raposa ou leão? A decisão é sua. Faça a escolha certa. Preste atenção nessa história. Numa certa vila, morava um homem muito preguiçoso, que não gostava nem um pouco de trabalhar. Então, ele sempre procurava encontrar uma maneira mais fácil de se alimentar. Um dia, ele encontrou uma fazenda de árvores frutíferas e, não percebendo alguém por perto, decidiu roubar algumas frutas. Assim que ele subiu na primeira árvore, o fazendeiro o viu e correu até ele para o apanhar. O homem pulou rapidamente da árvore e correu em direção à floresta para se esconder. Algum tempo depois, ele começou a voltar então para sua vila. No meio do caminho, ele encontrou uma raposa que tinha somente as duas patas da frente e estava se arrastando com aquelas duas patas. E ele pensou: como é que essa raposa está viva? Ela não consegue correr? Como é que ela se alimenta? Como é que ela consegue se salvar de ser alimento para os outros animais? E nesse mesmo momento, ele viu um leão vindo em sua direção. Ele correu e subiu em uma árvore. De cima da árvore, ele pôde ver o que o leão trazia em sua boca. Era um pedaço de carne. Todos os animais fugiram da presença do leão, exceto a raposa. Ela não conseguia fugir. Mas o homem ficou muito surpreso ao perceber que, ao invés de atacar a raposa, o leão deixou o pedaço de carne e foi embora. Ele então entendeu como Deus estava cuidando daquela raposa e disse: Deus é o Criador de todas as coisas e Ele sempre tem um plano para cuidar da sua criação. Isso significa que Deus também tem um plano para mim. Então ele desceu da árvore e continuou em direção à sua vila. Cansado, ele se sentou embaixo de uma árvore, esperando alguém passar por ali e trazer comida para ele, como fez o leão com a raposa. Várias horas se passaram e ninguém apareceu trazendo comida para ele. Finalmente, ele se levantou e entrou em sua vila. Quando entrou em sua vila, ele se encontrou com um homem de muita idade e que tinha muita sabedoria. Contou ao homem tudo o que havia acontecido na floresta e perguntou: por que Deus mostrou misericórdia com a raposa e ele é tão cruel comigo? O homem sábio deu comida e água para ele. Depois sorriu e disse: é verdade que Deus tem um plano para todos.
você também faz parte desse plano de Deus. Mas você está olhando tudo isso de uma forma errada. Deus não quer que você seja como a raposa. Deus quer que você seja como o leão. Nosso texto hoje se encontra na carta aos Efésios. Abre a sua Bíblia comigo, em Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler somente um versículo. Efésios, capítulo 2, versículo 10. O texto diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto que lemos agora, encontramos que Deus já preparou boas obras para você e eu fazermos. Cabe a você e a mim encontrarmos essas boas obras que Deus já tem preparado e praticá-las. Deus tem um plano para todos nós. Ele tem dado a você forças e capacidade para realizar o plano que Ele tem para você. Sempre devemos ver as coisas de uma maneira positiva e nos colocar em uma posição para ajudar aqueles que têm necessidades. Deus quer que sejamos como pessoas que ajudam e não como pessoas preguiçosas e que sempre são ajudadas. Deus quer que sejamos leões e não raposas. E aí? Vamos procurar essas boas obras que Deus já tem preparado? Prontas para sermos leões e não raposas? Deus abençoe você. Amém.